E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz para fazer a instalação desse interfone residencial HDL. Como faz as ligações internas entre o módulo externo e o módulo interno. E como liga as fechaduras eletromecânicas. Tanto esse modelo de qualquer fabricante e esse tipo que eu fecho também que a gente chama. Tem bastante vídeo no canal sobre interfonia, telefonia, segurança eletrônica, PABX, vídeos na prática de programação, instalação. Peço aí que se inscreva, dá o like para ajudar, tá bom? Para incentivar a gente a fazer mais vídeos. Esse é o modelo residencial, para um ponto só, para uma residência no caso, né? A gente pode ligar extensões, claro, mas é para uma residência só. Esse aqui, no caso, é o F8NTL. Depois eu vou fazer dos outros modelos também. Então é só acompanhar aí, inclusive de outros fabricantes e os condominiais também. Os coletivos que a gente chama, tanto analógico como as PABX. Então o primeiro passo consiste em ligar fisicamente essas duas peças, o módulo externo e o módulo interno. Para isso, obviamente, isso aqui a gente vai deixar na entrada da residência, no portão social. E isso aqui vai lá dentro, na cozinha, na sala, no corredor, aonde o cliente necessitar. Então o primeiro passo é providenciar uma infra, ou seja, como passar a fiação da frente até na parte interna. Aqui na frente no módulo tem que vir dois cabos, um para comunicação e um para alimentação, e sair dele aqui um terceiro cabo que é para fechadura, que eu vou mostrar como ligar. Então lá da frente, lá de dentro da casa até na frente, precisamos de dois cabos, um para alimentação 110 ou 220, que é alimentação no módulo externo, e um para comunicação. Então um detalhe interessante e importante é não utilizar o mesmo cabo para passar os dois sinais, como fazem muito por aí. Isso é perigoso. Se trazer os dois, o cabo elétrico e o sinal no mesmo cabo, você pode causar a queima do equipamento, né? E até pode correr um risco de acidente maior, como incêndio. Então tem que ser um cabo individual para cada um. O fabricante diz que você pode ligar isso aqui até 500 metros de distância entre um ponto e outro, usando o cabo para alimentação, cabo elétrico de 1,5 mm. Você pode usar um cabo paralelo ou um cabo PP. Qualquer cabo elétrico acima de 1,5 mm para alimentação. Então o primeiro passo consiste em abrir esse módulo externo aqui. Ele tem só um parafuso pelo lado de baixo, parafuso Phillips. Tirou o parafuso, é só destacar a tampa e ela sai. E aqui está o módulo dele, a parte de ligação física mesmo. Então a gente vai ver aqui na lateral, onde tem esses burners com parafusos para a gente fixar. Esses mais de cima aqui, ó, esses três é onde vai a parte elétrica. Até vem com adesivo aqui, ó, indicando 0, 127 e 220. Como que funciona? Se a tua rede aí for 110 volts, você vai usar o burner, o primeiro burner em cima e o do meio, 127 volts. Se a tua ligação for 220, que é o meu caso aqui no sul, eu uso o de cima e o do de baixo aqui e não utilizo o do meio, conforme essa tabela indica. Então aqui é onde vai a conexão elétrica. Vai vir lá de dentro do cliente ou do ponto mais próximo, no mínimo 1,5 cabo, e a gente liga ele aqui. Eu vou mostrar como é que se faz. Um tipo de cabo pode ser esse aqui, que é o cabo paralelo que a gente chama. Esse aqui no caso é 2 por 1,5, né? Então já vem dois cabinhos aqui, ó, como tá aqui, 2 por 1,5. Esse aqui é para até 300 volts. Então esse é um cabo que daria para usar tranquilamente. Mas se for subterrâneo muito úmido, com o tempo ele tende a ressecar e não é o indicado. Daí o ideal é usar um cabo PP. Só comprar por cabo PP, que é esse tipo de cabo aqui, ó, que é usado, esse aqui na casa é usado para alimentar um equipamento aqui. Então você corta essa capa de proteção e aqui dentro tá os condutores, tem de 2, 3, que seria fase neutro e terra ou fase neutro só. Então esse tipo de cabo é só chegar em qualquer casa de materiais elétricas e perguntar e pedir por cabo PP. Os próximos burner, esses dois aqui, ó, ele até aqui em cima, eu não sei se vai ser possível ver, na parte plástica aqui, ó, existe uma tabelinha, ó, 0, 127, 220, FF e 4 e 1. Então esses dois do meio aqui, eles são o FF, que significa fechadura. É onde a gente vai ligar a fechadura. Não tem polaridade. A fechadura é uma carga indutiva, uma bobina. Então ela não tem positivo e negativo. Eu uso esses dois e da forma que eu ligar aqui, ela vai funcionar. A fechadura também podemos utilizar esse cabo paralelo de 1,5. É o ideal. Não utilize cabos muito finos como o pessoal utiliza aí, que acaba dando perda. Quanto maior a distância da fechadura desse módulo, porque ela não vem da parte interna, ela sai daqui do FF, quanto maior a distância daqui a fechadura, maior tem que ser o diâmetro do cabo. Quando eu falo distância, não é a distância física, às vezes ela fica muito próximo lá no portão instalado, mas o fio tem que sair daqui, fazer uma curva, ele desce, ele é enterrado, sobe por trás do portão, ou às vezes ele fica realmente aí longe também. Quanto maior a distância, maior
maior o diâmetro do fio. Então o ideal é usar no mínimo 1,5 mm 2 vezes, igual esse cabo paralelo também. Eu vou mostrar ali como é que liga. E por fim tem os últimos dois burners, que é o 4 e o 1. Esse é a comunicação, é onde a gente sai com fios daqui e vai lá no módulo interno, que vai ficar dentro da casa, que é esse. Então ele é uma comunicação a 2 fios, ok? Eu vou mostrar o cabo. O pessoal usa muito o cabo de telefone, aquele cabo CCI, cabo normal para telefone, só que aquele cabo ele não aguenta muito tempo por causa da umidade. Normalmente vai por tubulação, enterrado pelo jardim, pela grama, enfim. Aquele cabo ele é feito para conexão interna, por isso que ele é um CCI, cabo de conexão interna. Então ele é muito sensível à umidade, ele resseca e dá problema muito rápido. Então eu indico usar um cabo UTP, cabo de rede. Basicamente eu uso esse aqui, que é um cabo blindado, um cabo muito bom. O investimento dele é um pouquinho mais caro, ele vem com 4 pares, mas não devemos jogar o 220 aqui. Esse aqui é só para comunicação, eu uso 2 pares. Eu até deixei ele aberto já aqui, ó, tem as vias internas, ó. Então ele tem 4 pares e tem umas 2, 3 camadas de blindagem. Então esse é um cabo que, se tu não fazer emenda, tu passa pela tubulação, nunca vai te dar problema. Vai demorar anos para te incomodar esse cabo. Já um cabo de telefone normal, ele vai incomodar logo. Não é indicado. E esse aqui, no caso da distância, se ele começar a dar perda, você pode usar 2 pares, enrola ele junto aqui, faz uma via só. E os outros dois, como ele funciona a 2 fios, né? Você faz a outra via de comunicação. Liga um no 4 e o outro no 1. Você já resolve um monte de problema. Então o ideal é esse tipo de cabo. E esse 4 e 1, ele tem polaridade. Ou seja, se eu ligar invertido aqui, ele não vai funcionar. Porém, não vai queimar o sistema. O que eu não posso é ligar o 220 em nenhum desses outros burners aqui de baixo. Não posso, que eu vou queimar, vou torrar ele. Então aqui eu posso ligar invertido, ele não vai funcionar. Porém, se eu inverter aqui ou na unidade interna, ele volta a funcionar. Esse aqui é o microfone onde a gente fala. Claro que ele vai estar com a tampa aqui, ó, onde a gente fala, a pessoa ouve lá dentro. Aqui é o alto-falante onde a gente vai ouvir a pessoa falando do módulo interno. E aqui ele tem um ajuste de volume. Para baixo eu diminuo totalmente e para cima eu aumento totalmente. Ok? Se ele ficar muito baixo eu deixo no máximo. Porém, se a distância for curta entre a instalação, por exemplo, num banco que você instala numa porta de vidro e o guarda vai ficar próximo ali, se tu deixar no máximo ele vai dar um zumbido muito alto que a gente chama de microfonia. Aí você tem que vir aqui, ajustar isso aqui até assumir a microfonia. Nesse potenciômetro aqui é só para ajuste de volume com a chavezinha fina. Ele também tem 2 chavezinhas, uma é essa e a outra está escondida aqui, ó. Essa aqui, ela vai fisicamente ligada nesse botão, que é o botão de chamada. Você chega lá na residência, por exemplo, e pressiona aqui, ó. Ele vai fazer o barulho lá e vai tocar a parte interna. Esse outro é um sistema antifurto, certo? Ele fica preso por essa parte plástica aqui na tampa, ó. Ele tem uma parte plástica que vai tampar ele, vai pressionar e vai manter pressionado. Ele estando ligado, se alguém abrir aqui, ele começa a disparar na hora. Eu vou mostrar isso e começa a fazer um alarme aqui dentro. Então essa chavezinha aqui é só um sistema antifurto. E esse é a parte do módulo externo, não tem muito segredo. Aí você vai fixar ele lá na alvenaria, vai parafusar, certo? Ele tem uma entrada para fiação aqui. Mas conforme o caso, você pode furar essa parte plástica e entrar com a fiação por aqui, ou até mesmo pelo meio. E o lugar para você parafusar ele no metal, ou na alvenaria, ou na madeira, enfim, lá onde você vai deixar. Ele já vem de fábrica preparado para chuva. Ele já tem todo um designer aqui, a tampa, essas aletas para não entrar água. Mas se quiser passar um silicone frio em volta também, protege mais ainda. Porque há casos que fica alguma deficiência na instalação e ele começa a entrar água por aqui, a água entra e vai acabar danificando a placa, às vezes até condenando o equipamento. Agora eu vou mostrar a unidade interna, que a unidade externa ela não tem muito segredo. A unidade interna é esse. Aqui ele tem o botão de gancho que desliga e na hora que você atende aqui você abre a comunicação e desliga o interfone para ficar no modo de espera se alguém chegar para chamar. A abertura da fechadura se dá por esse botão, fechadura que a gente vai ligar aqui no FF. Pressionou aqui e aqui é para ligar uma segunda fechadura autônoma ou auxiliar que eu vou mostrar também como é que faz. Então isso aqui é opcional. Aqui ele já vem preparado para você fixar ele na parede, né? A entrada da fiação, por trás não tem muito segredo. Para abrir ele tem só esse parafuso na parte superior. É só desparafusar aqui e abrir ele que é encaixada essa tampa. E aqui está a plaquinha dele.
Aqui está os burners de ligação. Então ele tem 4, 3 e 1. Mas lembra que eu falei que ele é a 2 fios? E aqui no módulo externo só tem o 4 e o 1? Então a gente só vai utilizar o 4 e o 1. Esquece o 3. O 3 só se utiliza quando o interfone é condominial ou coletivo. Aí o 3 vai ser a chamada. Mas no residencial você só utiliza o burner 4 e o 1. Aqui como está aqui na frente. Ó. O 4 você escolhe a cor, por exemplo, lá uma cor branco e azul. Vai ligar o branco e azul no 4. E branco e laranja, por exemplo, no 1, branco e laranja aqui no 1. Se tu ligar invertido, como eu já falei, ele não vai funcionar, porém não queima. É só afrouxar os parafusinhos aqui, acerta as cores e ele já vai ter, alimentando aqui na frente, ele já vai ter comunicação e por esse botão você consegue abrir a fechadura. Esse outro botão, ele é um circuito individual, ele tem o seu próprio burner. Então, na verdade, ele nada mais é que uma botoeira ou um interruptor. Você pega uma outra fechadura, joga um 12 volts alternado aqui e aqui ele vai retornar para a fechadura. Então, essa abre a fechadura do sistema e essa aqui abre uma segunda fechadura auxiliar, se for o caso. Então, isso aqui é opcional. Esse segundo botão aqui, tá bom? Ou posso ligar 2 fiozinhos aqui e ligar na botoeira de um portão eletrônico. Então com essa aqui eu consigo abrir o portão social e aqui eu consigo abrir um motor, por exemplo, o motor do nosso portão, onde entra com o carro, por exemplo. Então com esse modelinho eu tenho 2 opções. Então para me ligar a energia, por exemplo, eu entro com o cabo aqui por trás. Isso aqui, se eu quiser usar um terminal também, aquele prensado, fica bom. Descasco aproximadamente 1 centímetro dos 2 cabos. Então, só lembrando que isso aqui tem que estar desenergizado, certo? Porque é perigoso. A gente vai trabalhar direto com a rede elétrica. Tem que tomar muito cuidado. Cada um aí com a sua segurança por conta e risco. Desliga o relógio da energia para você não ter problemas. E aqui eu não tenho polaridade, ou seja, um é o neutro, outro é o fase. Por se tratar de um transformadorzinho que tem aqui interno e não é uma fonte chaveada, então tanto faz. Eu posso ligar qualquer um aqui. Só lembrando que se a tua rede for 110, 0, 110. Se for 220, 0, 220. Senão você pode queimar o equipamento aí. E aqui está, como na minha rede, na minha região é 0, 220. Então eu liguei aqui, obviamente, no 0, 220. Porque aqui a gente trabalha com 220 volts. A outra ponta do cabo, essa sim. Aí eu vou ligar lá na minha rede elétrica interna, numa caixa, numa tomada. Eu também aqui nesse caso eu não preciso obrigatoriamente respeitar o fase neutro, qualquer um dos dois. Posso usar um disjuntor, mas se eu for usar um disjuntor para ele, vai ter que ser um disjuntor aí bem baixo, porque senão o consumo dele é mínimo, é muito pequeno o consumo desse equipamento. Tem que ser no mínimo aí uns 4 amperes o disjuntor. Ou senão posso ligar direto na rede e isolo isso aqui, só lembrando de tomar cuidado com isso. Aí depois eu vou energizar ele aqui. Então eu já liguei a fiação, só não está energizado ainda. Agora eu vou passar o cabinho aqui que é para comunicação. Então pessoal, agora eu vou entrar com o cabo para comunicação. Como eu já mostrei, eu vou usar esse cabo blindado como exemplo. Você vai ver qual é o melhor local lá para entrar com ele. Passei o cabo aqui. E aqui, para não ter perigo de eu ligar invertido, eu vou usar o branco do azul e o azul como o burner de número 4. Insiro e parafuso. E o de número 1 eu vou usar o branco do laranja e laranja. Lembrando que aqui na bancada eu tô só fazendo para demonstrar como é que é, né, lá a situação real. E aqui no burner 1 eu vou usar o branco do laranja e o laranja. O ideal é deixar uma sobra aqui, organizar bem, deixar uma sobra para eventual manutenção. Não precisa ter muito excesso de cabo para não comprometer a instalação, mas o certo é deixar uma sobra aqui sim, para futuramente, se precisar fazer uma manutenção aqui, você conseguir. Está feita a ligação física aqui. Agora, na parte interna. Mesma coisa, esse cabo vai ter que chegar lá onde você quer instalar, obviamente. E aqui dentro a gente tem os terminais ali também. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos usar só 2 pares. Esse de dentro não vai 220, então a alimentação é só externa. E aqui o mesmo procedimento. O 4, lá na frente, eu liguei como o azul e o branco do azul. Então, obrigatoriamente tem que ser o 4 aqui. E o 1, o branco do laranja e laranja. Então veja que aqui na parte interna é bem simples. Não há muito segredo. Apenas os 2 fios, o 4 e o 1. E eu já posso até fechar isso aqui e parafusar.
e fixar no local. Para fixar no local ele vem com os furinhos certos aqui, ó. Eu posso fazer um gabarito, ou ele é padrão para aquelas caixinhas 4x2 que já fica na alvenaria, na parede. Só arrumo 2 parafusos sobressalentes e encaixo ele e ele já está preso, instalado, pronto para utilizar. Agora falta energizar o cabo elétrico para poder alimentar o interfone. Eu vou descascar as pontas. Eu vou usar aqui para fazer esse exemplo, esse conector do tipo Vago, um conector muito bom. Esses conectores você não precisa fazer descascar, emendar com alicate, fita isolante. Ele é muito prático. Eu vou precisar de 2 unidades. Como é que funciona? Descascar aproximadamente aqui 1 centímetro desse cabo branco, insiro aqui no conector e só prendo uma das orelhinhas. Ó, o cabo tá preso. Nesse outro lado eu vou usar o cabo, por exemplo, o cabo que vem lá da rede. Vou pegar um cabo lá, vou emendar, por exemplo, e vou usar aqui, ó, também, ó. Mesma coisa, ficou preso. E vou fazer o mesmo procedimento pro outro lado também. Mesma coisa, insiro ali, prendo, pego o outro da rede. Uma vez feita a conexão física, eu vou energizar agora. E note que ele ficou disparando. Lembra que eu falei que ele tem um sensor antifurto? Que é essa chave aqui, ó, se eu pressionar ela, ele para. Ó, soltei, ele dispara. Pressionei, parou, tá normal. Alguém tirou a frente, ele vai disparar. Para resolver, é só pôr a tampa novamente. E está resolvido. Agora, toda vez que eu pressionar aqui, ele vai tocar lá que é o correto. Vou parafusar para a gente poder testar. Então aqui está a instalação mais simples possível. Cabo de comunicação, cabo de energia e as 2 unidades. É óbvio que eles estão soltos aqui na bancada, vai ficar girando, né? Então se eu pressionar aqui, ele vai tocar. Eu só atendo. Alô, 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 alô. E já tenho comunicação. Mesma coisa se eu falar aqui no microfone, eu vou conseguir ouvir aqui também, tá? Então essa é a forma mais simples, olha, já está funcionando, já tem comunicação. Porém, agora precisamos de uma fechadura. Eu tenho 2 modelinhos aqui. Essas fechaduras grandes, elas são o mesmo padrão, independente do fabricante. Pode ser o mesmo do interfone. Esse aqui é um outro, existe tantas outras fechaduras. Não vai mudar em nada. A instalação é a mesma. Esse aqui a gente chama de fecho eletromecânico. Todos eles têm 2 parafusinhos. Eles trabalham uma média de 12 a 18 volts. Então eles são universais. E esse aqui também, você tem que abrir ela aqui, tirar o parafuso aqui da frente. Abre e aqui está todo o mecanismo dela, parte eletromecânica e a bobina com os 2 parafusinhos. Então o primeiro passo é interligar um fio da unidade externa, achar um caminho, desce, enterra, sobe, até chegar onde vai ficar esse tipo de fechadura ou essa. Tanto faz, você não precisa configurar nada e só fazendo a ligação. Vou mostrar aqui primeiro ligando nesse tipo de fechadura. Essa parte da fechadura aqui, normalmente ela fica na folha que é móvel lá do portão, né? Ela vai parafusada. Esse é o ideal, não soldar, parafusar ela na parte móvel. E a fiação, achar um caminho para fiação. Normalmente a fiação pode entrar aqui, ó, por esse orifício na lateral. Aí a gente solda uma chapinha no portão ou um eletroduto para esconder esse fio, né? Aí o fio pode entrar por aqui, ó. Se for meio apertado, tem que forçar bem, porque talvez o diâmetro do fio ele entre meio apertado. A gente puxa uma sobra aqui e desencapa as 2 pontas do fio agora. Aqui nós vamos, eu gosto de tirar esses 2 parafusinhos. Alguns são Phillips, outros são fendas, mas o padrão deles são 2 parafusos. De todas elas. Aqui há várias formas de se conectar. Se tu tiver os terminaizinhos, né, fazer um acabamento melhor, com certeza. Eu divido ao meio, passo o parafuso pelo meio e pressiono a parte cobreada. Aí se tu tem aqueles terminais, o alicate de prensar os terminais, não, aí fica melhor. Outro acabamento de serviço, né? Corta o excesso para não fechar curto. E agora é só parafusar aqui. Ele não tem polaridade. Então, como se trata de uma carga indutiva, né? Uma bobina, como eu já falei antes. O que é lado é lado. E aqui ele está parafusado na bobina. Eu vou deixar bem aberto assim por enquanto. Agora a outra ponta desse cabo, dependente da distância, ela tem que percorrer o caminho, né, o mais escondido possível, para não ficar exposto a essa fiação, para não ter perigo de cachorro roer, alguém arrebentar. Se arrebentar, a fechadura não vai abrir, apenas não vai mais funcionar pelo interfone. Ela vai ficar travada, só vai ter como abrir com a chave. Se alguém romper essa fiação na esperança de abrir o portão para entrar. Eu só tenho então que entrar com essa fiação aqui para ligar aqui nos burners FF.
Se a fiação for muito grossa, muito ruim, eu posso pegar uma broca, aumentar o diâmetro aqui do furo um pouco mais, que não vai ter problema nenhum. Depois eu posso passar um silicone, se eu quiser, como eu já falei, e ele começa a vedar. Aqui é a mesma coisa, eu vou descascar as pontas, agora eu vou descascar a outra, e agora eu vou dar um jeito de parafusá-los ali, puxar bem os parafusos. Já vou levar dobrado aqui, porque... E aqui depois é só ligar, então. Ligado, eu vou só esconder o excesso aqui, e vou tampar ele para não ficar alarmando. E agora é só tampar ele para não ficar disparando o alarme. Então a fechadura ela já está ligada fisicamente ao módulo externo. Não precisa vir fio no módulo interno. E eu deixei ela aberta só para a gente ver o princípio de funcionamento dela. Não precisamos habilitar nada, nem programar. Isso já vem pronto de fábrica. É só ligar ali e tá feito. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos chamar. Toca, a pessoa atende. Tem comunicação. Aí ela decide ou não liberar o portão, né? Se decidiu, é no botãozinho de cima, pressionou e olha o que acontece. O interfone manda um sinal elétrico que é aproximadamente 12 volts, um contínuo pulsante em cima da bobina que vai liberar. Como é que ela funciona aqui? É bem interessante. Aqui ela tem um conjunto de mecanismo, né? Na parte do fixa do portão lá vai um batente aqui, ó, que fica pressionando. Quando ela manda o sinal elétrico aqui, que é o 12 volts pulsante, ela tende a atrair essa travinha. E essa lingueta que é móvel, ó, ela desce liberando todo o mecanismo. Então ela vai estar sob pressão aqui. Quando magnetizar essa bobina, ela libera o mecanismo ali. Muitas vezes acontece de você dar o sinal e o portão não abrir. O que deve fazer? Tem que tirar essa parte, essa lingueta, com essa roelinha de pressão aqui, retira ela, tira fora e gasta um pouquinho com a lima ali naquele cantinho, ó. Deixa um pouco na diagonal assim, ó, para fora, o corte, aquele corte que é bem retinho, e ele fica mais suave aqui, ó, para escapar. Não pode cortar muito, porque só no fato de fechar o portão ele já vai liberar. Então tem que gastar um pouquinho só. Como é que funciona então? Eu vou pressionar lá de novo para observar. Eu vou pressionar um pouco com a mão aqui, ó, e vou pressionar o botão lá de abertura. Ó. Essa bobina, na hora que recebe o sinal elétrico, ela magnetiza e vai atrair esse metal para ela. Então ele atrava, ó, atraiu, já tem um espaço ali, ele libera. Se tiver muita pressão aqui, eu vou pressionar o máximo que deu, ó. Ele já tem dificuldade essa aqui, porque já está bem usada, bem macia. Mas dependendo da fechadura, se pressionar demais aqui, ó, você não consegue ter quando ela é nova, né? Você não consegue liberar tão facilmente. Outra coisa que dá para usar, desengripante para limpar. Desengripante que a gente compra em qualquer lojas aí de conveniência. Ou uma graxa, existe algum tipo de uma graxa em spray também que você compra, muito bom para estar de tempos em tempos lubrificando esse mecanismo para não dar problema. De manutenção ideal para essa fechadura. E não tem muito segredo. Isso aqui vai tapado, claro, né? Ninguém tem acesso ao mecanismo. Só consegue ouvir esse barulho quando ela aciona. E ele tem as chaves para abertura manual. Agora eu vou mostrar o funcionamento desse outro dispositivo aqui. Eu vou desligar essa aqui e vou ligar ele aqui. Esse aqui é o mesmo procedimento, ela tem dois parafusinhos. Eu vou só remover eles e fixar. Não tem polaridade também. Já está ligado também. E o mesmo procedimento, só tira o interfone do gancho, pressiona o botãozinho da fechadura e ó, ele já liberou. Ele trava, escuta o barulho. Destravou, não tem segredo, todas as fechaduras são padrões assim na questão da alimentação, 12 volts, não tem polaridade. Esse módulo interno, ele tem um segundo botão aqui, ó, que dá pra gente instalar uma segunda fechadura. Na verdade ele é um contato seco aqui. Então a gente pode ligar isso aqui até na entrada de um portão eletrônico, um motor. Então aqui a gente consegue abrir o portão social e aqui o portão para carros, por exemplo, ou uma segunda fechadura. Vou mostrar como é que faz essa segunda fechadura aqui. Já tô com ele aberto aqui novamente. E tem esse segundo botão de baixo. E ele tem esses dois burners aqui para ligação. Então veja que ele não precisa configurar jumper, nada. Ele já vem com esses dois botões de fábrica. Então aqui é um contato seco. É um contato normalmente aberto. Quando eu pressiono a chave, ele fecha. Então é um interruptor. Então aqui eu posso ligar uma carga em série. Ou ligar lá no portão eletrônico, onde tem a entrada botoeira. Todo motor tem. Que é um contato para você acionar manualmente, né? Você liga o fio. Faz uma ligação física desse interfone até o portão,
Pressionou, ele vai dar o pulso, vai abrir o portão. Ou também ligar uma fechadura. Vou deixar esse fecho ligado direto no interfone e vou usar essa fechadura eletromecânica, esse transformador de 12 volts, 220 para 12 volts, ou 110 também, ele tem a chavezinha aqui na lateral. Então esse cenário vai ficar assim, esse fecho eletromecânico vai ficar ligado direto no interfone e essa fechadura eu vou ligar através desse transformador de 220 para 12 volts alternado, através do segundo botão para acionar esse aqui. O botão principal aciona o menor e o botão auxiliar vai acionar esse aqui. Então como que eu vou fazer? Primeiro eu vou ligar esses dois fiozinhos aqui, só para teste. Vou ligar aqui nos parafusos da fechadura. Ok, já liguei de qualquer jeito aqui só para teste, esses dois fiozinhos, lembrando que não tem polaridade. E essa outra ponta eu vou ligar direto na fonte, na saída aqui no secundário da fonte no 12 volts. Então já liguei, tá direto ligado no secundário aqui, ligação física. Agora aqui no primário é onde a gente vai receber o 220, né, para alimentar o transformador. Como é que eu vou fazer? Nesse caso aqui eu vou usar o cabinho normal dele e vou fazer conforme o manual do fabricante recomenda. Vou ligar isso aqui direto no 220, claro que para fazer as conexões eu vou desenergizar. Um dos fios eu vou ligar direto aqui e isolar, e os outros dois vai ser o retorno que vai passar ali pelo interfone. O lado já está isolado aqui. Como eu vou fazer só o teste na bancada, eu já vou ligar direto esses fiozinhos. Mas lá no cliente a gente vai sair com fio paralelo de 1,5 aqui, com um parzinho, o mesmo que a gente usou para fechadura, e vai levar até onde fica esse transformador aqui, até onde fica o transformador. Aqui eu vou ligar direto em cima do interfone. Então ficou a ligação do seguinte cenário. O secundário, a saída do 12 volts do transformador, eu liguei direto na fechadura sem interrupção. Lá no cliente a gente vai puxar toda a infra, independente da distância, liguei direto. O primário, que é o 220 ou 110 do transformador, eu liguei uma das vias direto no transformador aqui, a outra vem e passa pelo interruptor aqui e retorna para o transformador. Então essa é a forma de a gente ligar a fonte auxiliar. Agora eu vou fechar para a gente fazer o teste. Então já estou com ele fechado provisório aqui. Aqui está o fecho ligado direto no módulo externo e a saída auxiliar com a fonte auxiliar acionando a outra fechadura. Então se eu tocar, vai tocar, eu atendo, vou ter comunicação. Se eu pressionar a saída principal, eu vou acionar só esse aqui. Se eu pressionar a saída auxiliar, vou acionar só aquela lá. Então perceba que aqui eu posso acionar individualmente. Nesse caso aqui, se eu quiser ligar no motor eletrônico, eu não preciso desse transformador, dessa fonte auxiliar. Pode-se utilizar muito isso aqui no caso de a fiação da fechadura der muita perda de sinal. Ela ficou muito distante do módulo e está tendo dificuldade para acionar. Já foi feita a revisão, por exemplo, né? Verificou que não é fechadura e sim perda na alimentação. Aí a gente pode usar uma fonte auxiliar em série assim para acionar uma segunda fechadura, para acionar a fechadura que está tendo perda. Então essas são as formas de se ligar esse interfone, bem simples de se trabalhar com ele, não tem muito segredo. Eu peço que se ajudou aí, dá um like, se inscreva no canal para me ajudar, tá bom? E qualquer dúvida deixa nos comentários. Valeu!